Já se passaram 3 dias desde a captura. O presidente Nicolás Maduro e sua esposa os trouxeram aos Estados Unidos da América e os acusaram em Nova York por crimes federais ocorridos no sábado. Hoje é terça-feira. Houve forte reação contra o governo Trump e aliados, incluindo altos escalões, nosso exército e a elite, por essa atitude. Acho que é. Algo assim moralmente repreensível? Como poderíamos fazer isso com outro país? Muitas pessoas da esquerda seguem esse caminho. Falaremos disso em breve, mas acredito que há críticas justas. Portanto, a captura de Nicolás Maduro e a tomada do poder na Venezuela ocorreram especificamente por causa do petróleo. A Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo e queremos controlá-las, certo? Não queremos que os países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, como Brasil, Rússia, China, Irã e Emirados Árabes Unidos, controlem essas reservas de petróleo. Então nós o tiramos do poder à força. E sabe, eu não acho que isso, como as pessoas dizem, vai fazer o preço na bomba baixar. Isso vai Fazer o preço na bomba baixar. Na bomba. O preço na bomba já está baixo. Eu moro no Texas, é tipo 2,30 o galão de gasolina, então, antes de tudo, o preço na bomba já está baixo. Não acredito que essa medida vá causar isso. Vai beneficiar a elite, magnatas do petróleo e doadores políticos que financiaram a campanha de Donald Trump. E como sempre, são essas pessoas que nossos políticos servem. Isso, sabe, é uma história tão velha quanto o tempo. Trump não é o primeiro presidente a cometer ato de guerra, atacar outro país, derrubar governos sem aprovação do Congresso ou mentir ao público americano. Quanto ao motivo por trás disso agora? Agora estamos repetindo o mesmo roteiro das armas de destruição em massa, estamos fazendo a guerra do Iraque, o roteiro do Dick Cheney, do Karl Rove. Uma história tão velha quanto o tempo. Nós temos que salvar essas pessoas. Ele é um ditador horrível. Nós temos que salvar o povo da Venezuela. Eles já sofreram muito. E você me conhece? Trabalho no governo Trump e me preocupo com a segurança dos venezuelanos. Foi o que fizemos no Iraque. Saddam Hussein é um ditador terrível e devemos removê-lo do poder. Enquanto isso, Dick Cheney e Halliburton, eles entram lá, perfuram, cara, perfuram. É sobre o petróleo, certo? Mas você precisa de um bom golpe, precisa de uma boa história para contar, precisa de uma história triste. É como assistir a realities, tipo ídolos americanos. Meu pai foi embora quando eu tinha 8 anos e tudo o que eu podia fazer sozinho no meu quarto era cantar. E eu cantava músicas diferentes na esperança de que ele voltasse. Sabe, você precisa de uma boa história, você precisa de uma boa história. Tem programas de culinária que você assiste, Top Chef, todo mundo tem um irmão falecido ou algo assim que, sabe, levou eles a fazer quiches. Então você precisa da mesma coisa na política, certo? Desta vez, diziam que o povo venezuelano sofre e precisa ser salvo, e que a Venezuela está enviando. Eles são os principais responsáveis por traficar fentanil na fronteira, causando overdoses fatais entre seus entes queridos. Não é verdade que o fentanil que entra nos Estados Unidos da América venha principalmente do México? Agora, Trump sugeriu que pode estar disposto a fazer o mesmo com Claudia Sheinbaum, a líder do México, que fez com Nicolás Maduro, capturá-la e trazê-la para cá também. Então, pelo menos o castigo corresponderia ao crime. E se você for pelo ângulo de que seu país trafica fentanil para o nosso país, pessoas têm overdose de fentanil aqui. Portanto, precisamos tirá-la do poder. Isso pelo menos faria sentido. Haveria lógica nisso se ele capturasse Claudia Sheinbaum e tomasse o controle do México do jeito que fez na Venezuela. Mas até agora não é o caso, certo? Ele retirou Nicolás Maduro do poder. Agora, o fentanil não chega mais à Venezuela, que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, motivo dessa ação. Queremos que esse petróleo beneficie principalmente os magnatas do país e também buscamos hegemonia mundial. Não queremos que ele vá para os países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Não queremos que ele vá para a Rússia, China ou Irã. Queremos o controle desse petróleo. É algo ruim, é um jogo de xadrez, na verdade, é como jogar War. É isso mesmo. Queremos impulsionar a tecnologia com incentivos e tarifas, buscando destaque e superar a China nesse setor. Você sempre ouve o pessoal da tecnologia falando isso. Também queremos vencê-los na disputa pelos recursos naturais, e a Venezuela tem muitos, como as reservas de petróleo.
Então vamos dar uma olhada agora em algumas reações a isso. Agora, deixa eu dizer uma coisa. As críticas que eu apresentei aqui sobre o Trump fazer isso são totalmente justas, eu acho, ele tentando capturar Nicolás Maduro e tirá-lo do poder, para que pudéssemos tomar as reservas de petróleo da Venezuela. Isso não beneficia em nada a classe trabalhadora aqui nos Estados Unidos. E nós vamos falar sobre isso também. Bernie Sanders realmente falou sobre isso. No entanto, há algumas reações de pessoas da esquerda que são muito engraçadas. Sabe, eles estão realmente adotando uma postura moral sobre isso. Se você viu as reações, e nós vamos mostrar algumas reações. Dos venezuelanos à captura de Maduro, o povo venezuelano não parece muito chateado com isso. Então, adotar esse tipo de superioridade moral sobre isso, Como faríamos isso com alguém tão... um país tão empobrecido, E essas... pessoas marginalizadas, é aí que os esquerdistas sempre erram, sempre dizem. Mas e os venezuelanos trans? Vamos assistir agora. Bernie Sanders fala com Jake Tapper sobre a captura de Nicolás Maduro e Trump dizendo que comandará a Venezuela enquanto Maduro estiver fora. O tweet comenta: nosso sistema de saúde colapsa, como ele fará isso, etc. Em vez de tentar comandar a Venezuela, Trump poderia fazer um trabalho melhor comandando os Estados Unidos. Vamos assistir ao vídeo. Durante sua campanha, Jake, como todos nós lembramos, Trump disse América em primeiro lugar. Bem, da última vez que eu vi, 60% das pessoas neste país, nos Estados Unidos, estão vivendo de salário em salário. As pessoas não conseguem pagar moradia ou mantimentos. Nosso sistema de saúde está entrando em colapso neste momento. Então, talvez, em vez de tentar comandar a Venezuela, o presidente devesse tentar fazer um trabalho melhor comandando os Estados Unidos da América. Você tem que gostar do Bernie. Ele sempre segue um bom roteiro e está certo. 60% dos americanos vivem de salário em salário. Fato. O sistema de saúde está colapsando após o grande e belo projeto de lei. Se você depende do Medicaid, pode estar em apuros. Isso não beneficia a classe trabalhadora. Bernie Sanders está absolutamente certo, e o Bernie é inteligente o suficiente para agir da maneira certa. Bernie não adota esse tipo de postura moralista baseada em política identitária, sinalizando virtude em questões como essa. Ele não faz isso. O que fazemos ao redor do mundo com pessoas marginalizadas e essas pessoas têm sofrido com isso há tanto tempo, e nós surgimos tentando adotar uma abordagem de política identitária focada em raça e grupos marginalizados ou desfavorecidos. Essa visão, porque ele sabe, ele é inteligente o suficiente para saber, ele está na política há tempo suficiente. Isso não agrada os eleitores, isso não funciona com o eleitorado. A classe trabalhadora americana não se importa se há pessoas marginalizadas sendo prejudicadas no exterior. Se for no caso de Gaza, onde é tão angustiante e horrível que você precisa se levantar e dizer alguma coisa, tudo bem. Mas, em um caso como esse, muitas pessoas da esquerda, como eu disse, adotaram esse tipo de política de identidade clássica, um ângulo de sinalização de virtude em relação a isso. Bernie não faz isso porque sabe que há pessoas marginalizadas e desfavorecidas aqui, muitas delas de pele branca. Então, a ideia de que você vai fazer essas pessoas sentirem pena dos venezuelanos na Venezuela porque nós derrubamos o governo deles, isso não funciona direito. O que funciona é o que Bernie sempre faz. Perguntar como isso te beneficia. Você tem assistência médica? Foi o Nicolás Maduro que te impediu de operar o joelho? Foi o Nicolás Maduro que te impediu de ganhar mais de 8 por hora no seu trabalho? É por causa do Nicolás Maduro que seus filhos não podem ir para a faculdade? É o Nicolás Maduro? Você tem um vazamento em casa e não consegue pagar o conserto do telhado? Nicolás Maduro é responsável por algum desses seus problemas? Não. E essa é a maneira inteligente de lidar com isso. E eu acho que, se os democratas forem espertos, eles vão seguir o exemplo do Bernie e focar totalmente. Cada falha, cada erro do Donald Trump, cada crítica ao Donald Trump é baseada nisso. Ei, ele disse que era América em primeiro lugar. Essa é uma atitude de América em primeiro lugar? Isso te beneficia ou melhora a sua vida? Quase sempre a resposta é não. Por isso o Bernie é o melhor. Queria que ele não tivesse 1000 anos, adoraria vê-lo concorrer de novo. Eu acho que essa conexão do Bernie para o Trump é real, e há pessoas em ambos os lados do espectro político que acreditam no Bernie Sanders. Quando ele fala, porque ele sempre foi consistente e porque ele coloca as coisas nos termos mais simples possíveis. Em termos que tocam todos nós, sabe, que nos atingem.
Quantas pessoas você conhece que vivem de salário em salário? 60% de nós vivem assim. Você tem plano de saúde? O sistema está colapsando, sua vida não melhora e quem está no poder não faz nada. Agora, aqui está uma crítica popular clássica, a reação das pessoas de esquerda à captura de Maduro. Este é um tweet de Jamie Mitchell, ela diz. Para quem está se perguntando, os liberais levaram 77 dias para passar de 100 reis para libertem Maduro. O que sim, tem uma certa ironia nisso de ser 100 reis. E Maduro é um ditador horrível. Então ele é removido do poder e você protesta nas ruas com bandeiras da Venezuela. Aliás, de novo, isso é tipo, muita gente da esquerda, eu acho, tem esse tipo de complexo de salvador branco onde eles vão. Como podemos fazer isso com essas pessoas? Eles já passaram por tanta coisa e nós precisamos fazer melhor por eles, mas eles realmente não. Primeiro de tudo, eles não conhecem ninguém que pertença a nenhum desses grupos marginalizados, nem interagem com eles regularmente. Eles vivem em bairros ricos, muitas vezes em enclaves ricos, nas regiões costeiras. Eles podem morar em Manhattan, podem morar, você sabe, em uma área rica de Los Angeles ou no condado de Marin, em algum lugar na Bay Area, podem morar em Boston. Lugares que são inacessíveis para qualquer pessoa da classe trabalhadora e que, em grande parte, muitos desses bairros são quase totalmente brancos. Então é meio conveniente sentar na sua bolha branca aconchegante, tomar seu matcha e falar sobre o que é melhor para os venezuelanos sem realmente ouvir o que os venezuelanos querem ou como eles estão reagindo à captura do presidente deles. Vou falar mais sobre isso. Esse é o Caio Kalinske. Gosto dele, faz um ótimo trabalho e assisto com frequência. É bem consistente em suas crenças. Apesar de discordar dele em várias coisas, concordo em outras. Ainda assim, considero ele consistente. E, eu gosto de assistir aos vídeos dele, ele é informativo. No entanto, ele meio que foi pego de surpresa aqui. Ele afirmou que, se alguém for roubado ou levar um tiro no rosto, seria absurdo e desrespeitoso dizer ele era meio babaca, basta de enrolação. Não me importo se você não gosta do Maduro. Trump iniciou uma guerra ilegal contra um país que não nos atacou para roubar petróleo para bilionários. Ele é um criminoso depravado. Diga que agora a resposta imediata a isso está bem aqui. Cara, sua esposa Bajula Mangione, a esposa dele sendo Crystal Ball do Breaking Points, ela sempre foi bem pró-Mangione, pró-Luigi. Desde que ele atirou em Brian Thompson, o Chief Executive Officer da United Healthcare. Então é meio que, vamos voltar ao tweet aqui. Dizer algo como, ele era meio babaca após alguém ser roubado ou baleado, é absurdo, desrespeitoso e idiota. Quero dizer, a quantidade de pessoas da esquerda que abertamente e publicamente comemoraram Luigi Mangione assassinando o Chief Executive Officer da United Healthcare. Era tipo, libertem o Luigi, Luigi é o cara, me enforca Luigi. Coisas malucas que falavam sobre ele. E olha, eu não sou um cara que acha que esse é o problema de tentar assumir uma posição moral superior. Quem faz sinal de virtude cedo ou tarde acaba exposto, pois ninguém consegue se manter superior por muito tempo. Esse é um cara cuja esposa comemora abertamente. Tenho certeza de que ele não teve problema com Luigi Mangione matando aquele homem e ele está indo. Seria desrespeitoso e horrível dizer esse cara era um babaca, mas após sua morte parece que fizemos o mesmo com o Luigi. Então, realmente está faltando consistência aqui agora. O que o Caio está dizendo, eu admito, tem certa validade. Trump iniciou uma guerra ilegal contra um país que não nos atacou, para roubar petróleo. Para a classe bilionária, ele é um criminoso depravado. Dá para dizer que não dá para discordar disso? Isso com certeza é verdade, né? Com certeza é verdade. Então esse é de novo o problema. Por isso, acho que a resposta do Bernie funciona melhor e que mais pessoas vão reagir positivamente, porque ele vai direto ao ponto. Como isso te ajuda? O erro do Kyle é seguir esse caminho. Só porque alguém foi babaca não quer dizer que mereça algo ruim. O cara era um ditador horrível. Isso é um fato real. 7,7 milhões de venezuelanos, 20% da população, deixaram a Venezuela desde 2014. Em 11 anos, eles perderam quase 8 milhões de pessoas. 20% da população.
Esse cara era tão ruim que muitos passavam fome e não tinham emprego. Maduro é um ditador horrível e isso serve de exemplo. Não dá para levar sua resposta a sério. Se for dizer, mas pensem como Nicolás se sente. É como se o cara fosse é literalmente como se fosse, meio que fosse assim. Bem, tenho certeza de que Paulo Pote também tem sentimentos só presidente. Alguém já perguntou ao presidente Mao como ele se sente sobre isso? Todos erram, mas ninguém quer ouvir isso. Ele era um ditador e muitos venezuelanos pelo mundo comemoram sua captura. Então, abordar por esse ângulo, eu acho, é absurdo, certo? Então, agora vamos assistir às reações reais dos venezuelanos à captura de Maduro. Então, vamos ver isso agora. Vamos lá. Otimismo marca as comemorações em Miami. No sul da Flórida, venezuelanos comemoraram muito. Esta é a maior escolha que eu tive em décadas. É incrível. Centenas de pessoas foram às ruas em Doral, onde 40% dos moradores são descendentes de venezuelanos. Meu Deus, eu vou começar a chorar. É realmente incrível. Conhecemos Andréa Ramos, que fugiu da Venezuela em 2016, uma das quase 1 milhão de venezuelanos que se estabeleceram nos Estados Unidos. Já ficamos decepcionados tantas vezes antes que é difícil acreditar que isso está realmente acontecendo. Nos últimos 10 anos, cerca de 8 milhões de venezuelanos, mais de um quarto da população, fugiram devido ao colapso econômico e à instabilidade política. Nós vamos fazer isso. Os venezuelanos na fronteira com a Colômbia comemoraram, mas em Caracas, o clima era muito mais sóbrio. Longas filas para o CAI. Espere, já vamos falar disso. É engraçado lidar com liberais brancos nos Estados Unidos da América. Quero dizer, essas pessoas estavam no sul da Flórida, não me entenda mal, mas são migrantes venezuelanos, sabe? São pessoas que fugiram da Venezuela, muitos deles, ou, sabe, alguns deles. Eu vi algumas entrevistas de alguns deles que, não veem seus familiares há um tempo porque seus familiares ainda estão na Venezuela. Mas é muito engraçado ver, a reação dos liberais brancos aqui nos Estados Unidos. Só porque alguém errou, não quer dizer que você precisa capturá-lo. Depois mostram vídeos de venezuelanos reais, que reagem como se tivessem ganhado a Copa do Mundo. Crianças tocam bongos e choram Estou vivendo o melhor dia em 20 anos e mal acredito como a vida está maravilhosa. Obrigada. Com Donald Trump... É como se essa fosse a reação real dos venezuelanos. Eles choram de alegria, dançam, agitam bandeiras, tocam bongos e dizem não lembrar quando foram tão felizes. É muito engraçado essa dicotomia dessas duas coisas, do liberal branco americano da costa dizendo eu não acredito que faríamos isso. Quando você mostra os venezuelanos, parecem uma rainha sênior, todos festejando nas ruas. É engraçado. Agora, há alguns venezuelanos. Vamos assistir ao resto deste vídeo. Nem todo venezuelano está reagindo favoravelmente a isso, certo? Então esses são venezuelanos em Caracas, na Venezuela. Comida, remédios e suprimentos básicos lotavam quarteirões enquanto as pessoas se preparavam para o futuro incerto. Tempos difíceis virão, mas espero que isso traga uma grande mudança para a Venezuela, disse essa mulher. Enquanto alguns apoiadores de Maduro protestaram nas ruas contra sua captura. Estamos pedindo a libertação do nosso presidente, diz essa mulher. Na Flórida, Christopher Mirando, 25, espera que a prisão de Maduro traga um futuro melhor à Venezuela. Desculpe, não consegui expressar esse sentimento. Nós fazemos nossa vida aqui porque tivemos que fazer, não porque queríamos, então nós realmente queremos voltar. Christian Benavida, da CBS News. Quero dizer, até a segunda parte mostra que nem todos os venezuelanos reagem igual. Tem uma senhora com cartaz "Traga Maduro de volta" e depois um garoto. Na entrevista, dizem que não escolheram sair, mas esperam tempos melhores. A maioria dos venezuelanos parece contente com isso novamente. 7,7 milhões de venezuelanos deixaram o país desde 2014, reduzindo a população em 20%. Isso não acontece a menos que você tenha um ditador horrível no comando, causando sofrimento em massa e generalizado no país. Ele está governando. Então, mais uma vez, sou crítico em relação à decisão de capturar Maduro sem a aprovação do Congresso. Isso pode nos levar por um caminho de autoritarismo.
Trump adora um pouco. Trump gosta de flertar com um pouco de autoritarismo. Então isso pode levar a coisas perigosas no futuro. E a mentira de que estamos fazendo isso porque nos importamos tanto com os venezuelanos, eu acho ridícula. Ninguém na nossa elite política está nem aí para o povo da Venezuela. Pouquíssimo fentanil, se é que entra, vem da Venezuela. Ele vem do México. Isso também é mentira. Isso só me lembra a guerra do Iraque e as armas de destruição em massa, e ninguém quer voltar àquela época. Mas, novamente, adotando uma postura moral e dizendo que você não pode fazer isso com essas pessoas. É como se essas pessoas estivessem animadas, tocando bongos, bebendo cerveja e dançando nas ruas. Então é muito fácil. Do seu, sabe, confortável apartamento em Williamsburg, que custa 8 mil por mês. Como poderíamos fazer isso? Isso me lembra, tipo, quando eu ando por aí, já andei por partes ricas de Los Angeles, e toda mansão tem uma bandeira da Ucrânia. É engraçado, tipo aquele negócio aqui. Acreditamos na ciência, blá blá blá, bem na frente de uma mansão de 10 mil pés quadrados. Meio que passa essa vibe, aquela vibe de bandeira da Ucrânia, na mega mansão. Então vamos ver o que mais acontece com isso. Mas é engraçado ver essa combinação de como a esquerda aqui nos Estados Unidos está reagindo e como o povo venezuelano está reagindo. Porque a ideia de que isso é só algo horrível não está se confirmando.